A Cartilha de Antônio Gramsci. Texto com pequenas adaptações do original de Manuel Soriano Neto, historiador militar, membro da HIMTB, via Verônica Tavaniello. É sempre válido bater nisso incansavelmente e compartilhar para que atinja o maior número de leitores possíveis. O texto é longo, mas valerá a pena. Neste momento em que temos o caso, entre aspas, Suzy, como um exemplo fresco, é também momento de expor a engenharia social viva por trás desse episódio, dentre tantos outros cometidos diariamente pela grande imprensa. Importante lembrar que, ainda que para você o que consta nesse texto seja um tanto básico quanto óbvio, não o é para a maioria. Aos que têm preguiça crônica de ler, eu lamento, nesse caso do áudio, escutar. Mais mastigado que isso é impossível. Ou deixam de ser relapsos e tomam consciência das consequências de um comportamento omisso e ignorante, ou serão cúmplices de um destino impiedoso. Aliás, preguiça e ignorância são as maiores armas do mal contra o próprio brasileiro, o povo do hedonismo acima de tudo, lamentavelmente. Mas então, vamos ao que interessa, a Cartilha de Antônio Gramsci. Intelectual italiano e um dos fundadores do Partido Comunista Italiano PCI, em 1921, percebeu que a implantação do comunismo nos países do Ocidente não deveria seguir o modelo russo, leninista, do uso da violência para conquistar ou tomar o Estado, mas sim, ao contrário, primeiro conquistar o Estado e depois, então, a aplicação da violência para finalizar o processo. Nessa concepção, destaca-se o valor atribuído ao seu entendimento de sociedade civil, como sendo o espaço social onde deve ocorrer a luta pela hegemonia, para que a classe subalterna passe a ser classe dirigente. Um grupo social da classe dirigente, assumindo o controle da sociedade política, o Estado, permite que o partido da classe dirigente seja posicionado acima do Estado. A manobra simples, lenta e gradual, utiliza-se dos instrumentos legais e políticos da democracia para, de forma pacífica e sorrateira, minar e enfraquecer as principais trincheiras democráticas, executivo, legislativo, judiciário, forças armadas, religião e família. Usando a propaganda subliminar, o populismo e a demagogia, as consciências são entorpecidas e é criada a sociedade massificada para a luta pela hegemonia. O envolvimento estratégico também é simples e eficaz, conduzindo o processo em 3 fases. Na primeira, organiza-se o partido das classes subalternas e luta-se pela ampliação das franquias democráticas para facilitar a ação política, explorando as deficiências e vulnerabilidades do governo. Na segunda, luta-se pela hegemonia das classes subalternas, criando as condições para a tomada do poder. Na terceira fase, toma-se o poder, impondo novos valores e princípios através de uma nova ordem. O, entre aspas, socialismo pacífico é a etapa intermediária para o, também entre aspas, socialismo marxista, o marxismo-leninismo, o comunismo. Preso em 1926, Gramsci escreveu Cadernos do Cárcere, contendo o seu pensamento sobre a tomada do poder de forma pacífica. Foi libertado pouco antes de morrer, em 1937. O gramscismo contagiou países da Europa e, hoje, está transbordando na América do Sul. A penetração gramscista no Brasil. Finalidade: criar as melhores condições para transformar o Brasil em uma república socialista, sob a inspiração de Antônio Gramsci. Objetivos: obter a hegemonia na sociedade civil, obter a hegemonia na sociedade política, o Estado, estabelecer o domínio do intelectual coletivo, o partido-classe, silenciar os intelectuais independentes. O método: realizar a transformação intelectual e moral da sociedade pelo abandono de suas tradições, usos e costumes, mudando valores culturais de forma progressiva e contínua, introduzindo novos conceitos que, absorvidos pelas pessoas, criam um senso comum modificado, gerando uma consciência homogênea, construída com sutileza e sem aparente conteúdo ideológico, buscando a identificação com os anseios e necessidades não atendidas pelo poder público. Assim, é estabelecido o desejo de mudança em direção a um mundo novo, com a sociedade controlada através dos mecanismos de uma democracia popular,
onde os pensadores livres, temendo o rótulo de retrógrados ou alienados, se submetem a uma prisão sem grades, calando a voz de divergência existente dentro de si e se deixam, assim, vencer pelo senso comum modificado. Este prossegue intoxicando a sociedade sob a égide do Estado, usado para reduzir e suprimir a capacidade de reação individual e coletiva. Nesse momento está construída a base para a tomada do poder e, consequentemente, a implantação do Estado socialista. Ações que enfraquecem trincheiras da democracia, nos partidos políticos. Estimular o número elevado de partidos para enfraquecer a oposição e facilitar a tática de aliança, favorecendo o partido-classe. Manter a regionalização dos partidos, o controle por caciques ou oligarquias regionais, afetando a unidade nacional, favorecendo o enfraquecimento dos partidos políticos de oposição e favorecendo o partido-classe, que possui unidade de comando. Admitir a pluralidade de esquerda para ser bem explorada pelo partido-classe, por exemplo, por tempo determinado. Esvaziar as poucas lideranças da oposição através de patrulhamento e ataque, dossiê, direto ou indireto, parentes. Criar fatos novos para o esquecimento das mazelas de militantes do partido-classe e aliados. Afastar ou mudar de cargo o militante com um erro focado pela mídia da oposição para sua proteção e do partido-classe. Usar a mídia da situação para silenciar as mazelas dos militantes do partido-classe. Infiltrar militantes nos outros partidos para obter o seu controle e esvaziar os líderes de oposição, os neutros e os que não são adeptos do partido-classe. No Executivo, criar aparelhos governamentais de coerção. Distribuir cargos em órgãos e empresas públicas para militantes do partido-classe e seus aliados, em todos os níveis da administração, federal, estadual e municipal. Aparelhar o Estado. Criar uma estrutura policial que possa ser transformada em guarda nacional ou guarda pessoal ou em polícia política, seja Polícia Federal, Força Nacional, para o emprego imediato quando chegar o momento oportuno. Ampliar o curral eleitoral usando o assistencialismo como fim e não como meio, mantendo o benefício por tempo indeterminado. Manter o curral eleitoral através de um sistema de ensino, controlando o baixo nível de aprendizagem e promovendo o subdesenvolvimento da inteligência. Silenciar a imprensa através de emprego da verba pública destinada à propaganda, mantendo a população sem informação correta. Neutralizar políticos de oposição e aliados através de distribuição de dinheiro, cargo público ou qualquer outro tipo de benefício pessoal ou familiar. Criar ou fortalecer um organismo sul-americano para diminuir a importância da OEA. Participar de um bloco sul-americano de repúblicas socialistas democráticas. Facilitar a penetração cultural e a projeção dos intelectuais orgânicos. Denegrir heróis nacionais. Enaltecer militantes da ideologia marxista. Desmerecer fatos e vultos marcantes da história nacional. Impedir a tomada da consciência nacional. Entorpecer a vontade nacional. Eliminar valores do processo histórico-cultural nacional. Mudar usos e costumes. Enfraquecer o moral nacional. Mudar traços da identidade nacional. Mudar valores e princípios ético-morais. Enfraquecer a família. Enfraquecer a coesão nacional. Lançar a discórdia no seio da população. Desviar o foco dos debates em torno de questões relevantes em áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança, defesa, etc., isentando o governo de responsabilidade pelas deficiências e vulnerabilidades. Estabelecer um poder paralelo ao do Estado, Conselho de Política Externa, Comissão de Direitos Humanos, etc. Alimentar as ONGs com o dinheiro público e estimular outras para atuarem na sociedade civil, apoiando direta ou indiretamente a luta pela sua hegemonia. No Legislativo, eleger militantes do partido-classe. Unir temporariamente os partidos de mesma ideologia. Fazer alianças com partidos de ideologia oposta. Desmoralizar o Legislativo, mantendo privilégios, barganhas e a falta de espírito público. Criar leis para dar o respaldo às mudanças de usos, costumes e valores da nacionalidade brasileira. Obter o controle do Legislativo para conquistar o domínio da sociedade política, o Estado, através do partido-classe. Enfraquecer o Legislativo como fiscal do Executivo. Submeter o Estado ao controle do partido-classe. No Judiciário,
retardar ou impedir a modernização da estrutura do judiciário, retardar ou impedir o aperfeiçoamento do funcionamento do judiciário, estimular o corporativismo extremado na magistratura, manter o magistrado afastado do povo e das suas necessidades, difundir na sociedade civil as ideias de parcialidade, ineficiência e improbidade do judiciário, desacreditar o judiciário perante as classes subalternas, explorando a lentidão funcional e a corrupção e privilégios dos magistrados como funcionários públicos, aparelhar o judiciário. Nas escolas, usar as universidades como refúgio ideológico, buscar a hegemonia nos meios intelectuais, construir nova massa de manobra usando as universidades, a mídia e as editoras, criar a geração revolucionária nas escolas do ensino médio, usar professores da nova massa de manobra no ensino básico, fundamental e médio, fortalecer o controle do sistema de ensino que não ensina a pensar através do MEC, apagar a memória do povo, reescrevendo a história do Brasil para fatos e vultos nacionais relevantes, mudar valores e princípios ético-morais, professores doutrinadores no ensino médio e fundamental, alterando a estrutura familiar, enfraquecer a vontade nacional, transformar a consciência nacional em consciência do partido político, controlar escolas e universidades particulares através de sindicatos e com uma reforma universitária. Nas Forças Armadas, enfraquecer a união dos militares, afastando os da ativa dos inativos, enfraquecer o espírito de corpo, separando os oficiais generais da tropa, introduzir, a curto prazo, o uso de drogas entre os militares, disseminar, a médio prazo, o homossexualismo entre os militares, preparar, a longo prazo, as gerações de chefes militares que servirão ao governo e não à pátria, modificando a grade curricular das escolas de formação, enfraquecer a credibilidade e a confiança da população nas Forças Armadas, desestimular profissionalmente os militares que servem à pátria e não ao governo, criar um ambiente em que os oficiais terão apenas a visão da expressão militar e não de todo o poder nacional, enfraquecer o espírito combativo de fundamental importância no confronto bélico. Conclusão: o pensamento de Grant está sendo aplicado de forma dissimulada e protegida pelas franquias da democracia, tornando difícil a sua identificação, especialmente por aqueles que desconhecem sua obra. Conhecendo o pensamento de Grant, as técnicas para sua aplicação e com uma análise paciente e detalhada da conjuntura nacional, chega a ser surpreendente a infiltração do marxismo-gramscismo na sociedade brasileira atualmente.